Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar hoje a nossa 10ª aula de Arquitetura e Organização de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós aprendemos sobre os barramentos externos, em que nós vimos o ISA, EISA, VLB, AGP e PCI. Hoje nós iremos iniciar o nosso estudo pelo barramento de expansão PCI Express. Ele é um barramento serial que veio para substituir os barramentos AGP e PCI. Ele possuía uma característica fundamental, que era em que cada periférico possuía um canal exclusivo de comunicação com o chipset. Aqui nós temos uma representação de como ele é. E aqui nós temos o ATA e o SATA. O serial ATA, SATA ou SATA é uma tecnologia de transferência de dados entre os computadores e os seus dispositivos de armazenamento, como unidade de disco rígido e drives ópticos. Então, a tecnologia ATA surgiu em 1984, onde foi criada pela IBM em seu computador AT. A tecnologia ATA é conhecida também como IDE, mas que também foi renomeada para PATA, para poder se diferenciar de SATA, que é a sua sucessora. Inicialmente, permitia transferência de dados a uma taxa de 4 MB por segundo e evoluiu para 16, 33, 66, 100 e 133 MB por segundo em sua última versão. Então, aqui nós temos os discos rígidos IDE e os discos rígidos SATA. O IDE transmite os dados através de largos cabos de 48 fios paralelos. Já o disco SATA transfere os dados em série, ou seja, os bits são transferidos um a um em sequência. Então, os cabos serial ATA são formados por dois pares de fios, um par para transmissão e outro para recepção, usando uma transmissão diferencial e mais 3 fios terra, totalizando 7 fios, o que permite usar cabos com menor diâmetro que não interferem na ventilação do gabinete. Então aqui eu trouxe essa imagem para vocês observarem melhor qual é a diferença entre o IDE e o SATA, certo? O USB é um dos barramentos externos mais utilizados atualmente, devido à sua flexibilidade. Ele é utilizado para a conexão de praticamente todos os dispositivos. Vocês percebem que quase todos os dispositivos hoje em dia utilizam a conexão USB, porque ela fornece uma pequena quantidade de energia, permite que conectores USB sejam usados também por carregadores e luzes. Porque hoje em dia nós já temos carregadores com conexão USB, algumas luminárias também. Então, o padrão USB 2.0, cada porta fornece uma corrente de até 500 mA. No padrão 3.0, fornece uma corrente de até 900 mA. O USB é um barramento serial e pode-se utilizar um hub USB para conectar vários dispositivos à mesma porta. Um hub USB, eu trouxe aqui uma imagem para vocês terem a noção do que ele é. Ele seria como se fosse uma extensão de portas USB, onde poderiam ser conectados vários USB ao mesmo tempo, certo? E aqui nós temos o SCSI, ou Interface para Sistemas Computacionais de Pequeno Porte. É um barramento para ligação de periféricos do computador, como HD e unidade de CD. Na época que foi criada, a principal diferença para outras interfaces existentes era o controle no próprio periférico e não na interface em si. Então, aqui é possível a instalação de até 7 periféricos com a placa SCSI de 16 bits. Certo? Aqui eu trouxe para vocês como é que é esse SCSI, certo? É mais ou menos assim. E aí nós temos o SAS, certo? Que é uma tecnologia que faz uso dos comandos SCSI de forma serializada, certo? Tem compatibilidade com o SATA. Pode tornar um objeto mais barato se usar o SAS com o SATA e permite total compatibilidade com o padrão serial ATA ou SATA, que é um padrão que nós vimos anteriormente. Então,
Esse SAS tende a ser destinado ao mercado de servidores porque ele é bem mais confiável, é rápido e mais versátil. Então, a sua aplicação deverá se manter a servidores de alto padrão. Aqui eu tenho uma atividade para vocês em que eu quero que vocês me digam qual a diferença fundamental do PCI Express, qual a diferença entre discos rígidos IDE e discos rígidos SATA. Fale um pouquinho sobre o barramento USB, o que é SCSI e o que é SAS. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos outros barramentos de expansão, certo? Como PCI Express, ATA, SATA, vimos a diferença entre eles, o USB, que é utilizado até hoje. Nós podemos utilizar esse barramento USB em luzes, no caso luminárias, carregadores de celular, certo? O SCSI também nós vimos definições de cada um deles e também teve o SAS, certo? Vimos exemplos e definições de cada um deles. Então aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula, turma!